Bom, turma, bem-vindos a mais um encontro de conhecimentos bancários, onde a gente vai começar agora um novo tópico do nosso edital, certo? A gente vai falar um pouquinho de convênios de arrecadação, tá? Mas vamos lá, o que é que são convênios de arrecadação? São convênios, né? Parcerias fechadas entre instituições financeiras e empresas aí, tanto públicas como privadas, tá bom, turma? Essas empresas públicas e privadas, ela precisa o quê? Aproveitar da capilaridade das instituições financeiras, tá? E para facilitar o recebimento dos seus títulos, pessoal. Como é que funciona? A gente sabe que algumas empresas, mesmo fornecendo serviços e produtos para todos os cantos do país, eles não têm não tem um ponto, não tem filial em todos esses lugares. Sabe que os órgãos públicos, um órgão estadual, mesmo atendendo diversas cidades, né, diversas regiões, ela não tem um ponto de atendimento específico para todas aquelas regiões. Então, eles utilizam a capilaridade dos bancos, por exemplo, né? A instituição financeira pode ser banco, para facilitar o recebimento dos seus títulos, pessoal. Como outros serviços bancários prestados pelos bancos, estes convênios incrementam suas receitas. Para o banco também faz todo sentido, porque é um aumento de receita para o banco prestar esse serviço de arrecadação, tá? Além de ser uma estratégia valiosa no posicionamento estratégico para instituições, pessoal. Imagine o seguinte, imagine que a gente está falando de uma água da Gespisa. Todo mês os clientes têm que pagar ali a Gespisa, né? Estou falando da Gespisa. Gespisa, para quem é de fora, é a concessionária que fornece água. É responsável pelo fornecimento de água na cidade, por exemplo, de Teresina. Bom, imagine se, né? Se todos os clientes precisassem obrigatoriamente ir até a Gespisa para fazer o pagamento da conta de água. Seria inviável, concorda? Então a Gespisa pode, por exemplo, formar um convênio com o banco, né? E, através desse banco, receber esses pagamentos, pessoal. Tá certo? Para o banco é muito interessante que, imagina, as pessoas vão ter que se direcionar até lá para fazer o pagamento, né? Ou até as instituições credenciadas. Antigamente, quando a gente não tinha o advento do Pix, e essas outras facilidades que agora tem para se pagar um boleto, você tinha que ter conta naquele banco para pagar o boleto daquele convênio. Tá? E ainda hoje, alguns convênios são assim, você não consegue pagar alguns tipos de boletos se não for através de uma conta determinada do banco. Então, ajuda sim, além de ser uma forma para o banco de arrecadar receita, ajuda ele no seu posicionamento estratégico. Bom, pessoal, esses convênios são utilizados principalmente, né, para o pagamento de tributos e tarifas, que após o pagamento do valor, após o cliente arcar com aquele ônus ali, certo? Vai existir abaixo do título. Abaixo do título ali é quando o sistema, né, pode ser através de um pagamento, e tem que aquele título ali já foi pago, então ele vai ser baixado. Tá bom? E após também o período de float, né? O float é o tempo que a instituição financeira fica, por exemplo, com recurso. Exemplo, eu paguei um boleto hoje e ele pode ter um float de um dia. Então, a instituição financeira vai ficar um dia com aquele boleto e repassar posteriormente para o beneficiário. Então, após o pagamento do boleto, após abaixo do título e o período de float, o dinheiro é disponibilizado na conta, né, da instituição que contratou o serviço bancário. Ok, turma? O float se refere ao período que o banco leva para acreditar o valor pago para a conta da instituição beneficiária do crédito. Lembrando que o float pode variar de acordo com como é realizado o pagamento. Né? Por exemplo, eu posso ter um float para pagamento via internet, eu posso ter um float para pagamento via guichê de caixa, e por aí vai. Certo? Bom, pessoal, na prática significa que você pode usar ali, como de arrecadação, né? O banco da sua rede de atendimento, agências, internet banking, caixas eletrônicos, etc., para pagar impostos. Isso costuma ser acordado de forma a oferecer vantagem para todas as partes. É bom para o governo ou para a empresa, né, que está utilizando esse serviço. É bom para o banco e é bom para o contribuinte que paga aí o tributo. Tá bom, pessoal? Para o governo, significa menores custos operacionais e maior segurança. Vai ter o banco ali, além de arcar com todos os custos operacionais, ele vai ali garantir a liquidação tanto do boleto quanto a liquidação financeira, né? Repassando o recurso no final. Então, para o governo faz todo sentido. Lógico, o governo, por esse serviço, ele também é cobrado na tarifa para o banco. Né? Em relação ao que ocorreria se ele mesmo recolhesse os tributos. Bem mais barato para o governo recolher o tributo através de um banco do que recolher ele mesmo o tributo, pessoal. Lembrando que esses serviços eles não são gratuitos, tá? Muita gente pensa, o governo tem que pagar por esse serviço. Sim, o governo paga por esses serviços.
Bom, para o contribuinte, existe a comodidade de usar a rede bancária, inclusive aí, os meios digitais. O contribuinte é muito mais fácil, né, usar os meios digitais do que ter que se deslocar até o departamento público e efetuar o pagamento, por exemplo. Para o banco, pessoal, por fim, como a gente falou, né, ajuda na atração de novos clientes e ainda proporciona um ganho com valores arrecadados. Tarifas aí, essas tarifas aí que é cobrada do governo. Temos um serviço muito parecido com o serviço de arrecadação, pessoal, que é o serviço de cobrança bancária, tá? Esse aqui é mais voltado aí aos títulos de serviços em gerais, né? Serviços e produtos em gerais. Por exemplo, uma escola vende o seu serviço, certo? Serviço educacional, e pode emitir boletos para os alunos, né? Para os pais dos alunos pagar aquele recurso ali, pessoal. É muito comum isso aqui em escolas, é muito comum isso aí em empresas comerciais, tá? Que aceitam também o boleto como meio de pagamento dos seus clientes. A cobrança bancária é um serviço prestado pelas instituições financeiras que permite a emissão de títulos executáveis. Lembrando que o boleto é um título que pode ser executável. Por exemplo, você não paga o boleto pode levar você ali ao SPC Serasa e mais para frente aí até uma execução judicial, se for o caso. Tá? Portanto, passíveis de protesto em juízo, comprovam uma existência de uma expectativa de recebimento de valores por parte do credor. Se você tem um boleto aí, se o credor emite o boleto a você, ele tem uma expectativa de que você pague ele determinado valor, pessoal, tá bom? Referente sempre, né, a transação comercial ou financeira. Os boletos ou bloqueios, você pode chamar de qualquer jeito, tá? Deve ser emitido sempre com registro, pessoal. Uma regra não é nova, tá? Não é nova, mas uma regra que já, sei lá, tem uns 10 anos aí, mais ou menos. Todos os boletos agora devem ser emitidos com registro. Isso é a normalização do Bacen. O que é isso, turma? Antigamente você conseguia emitir um boleto, deixar em branco as informações de quem era quem era a pessoa que deveria pagar aquele boleto. Certo, pessoal? Hoje em dia não pode mais. Por exemplo, você faz um serviço, você saia na rua vendendo seu serviço e você andava com um boletozinho, uns boletozinhos, né? Aí você preenchia na hora ali e entregava aquele boleto para o cliente, turma. Antigamente podia acontecer isso. Hoje em dia não. O boleto deve contar todos os dados daquela pessoa que deve pagar o boleto, tá, pessoal? O que significa que deve sempre ser identificado quem são os titulares do boleto. O beneficiário do boleto é chamado cedente, é a pessoa que vai receber ali o valor, tá, do boleto. Exemplo, se eu tenho um colégio que presta serviço educacional, eu seria o cedente do boleto, tá? Bom, turma, agora falando um pouquinho sobre o serviço de compensação de cheque e outros papéis, né? Consiste no acerto de contas entre instituições financeiras, pessoal, referente aí aos cheques depositados em estabelecimentos diferentes dos sacados. Já vou deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal. Se, por exemplo, eu tenho um conto na Caixa Econômica na agência 0001, se simplesmente eu emito um cheque para você e você vai sacar esse cheque na agência 0001, na Caixa Econômica Federal, tem que ser a mesma agência, tá, turma? Ele não vai ser compensado. O cheque, na verdade, vai ser sacado. Na minha agência, o cheque é sacado. Beleza? Que é o estabelecimento igual ao do sacado. Sacado aqui, no caso, minha instituição financeira, especificamente minha agência. A COMP e o respectivo processamento de dados são considerados como serviços ou atividades essenciais, pessoal. Aquele serviço que não pode, por exemplo, ser cobrado, ou que em momentos de crise, não são serviços que não param de modo algum, tá? Sendo responsabilidade, pessoal, das instituições operadoras dos sistemas, né, do mercado financeiro. Depois a gente vai falar um pouquinho desses sistemas, quando a gente estiver falando sobre SPB, COMP, fornecer a estrutura e o apoio logístico necessário ao seu funcionamento, certo? O serviço de compensação de cheques, turma, é regulamentado pelo Banco Central e operacionalizado pelo Banco do Brasil, tá bom? Isso aqui é importante deixar claro aí. Dentro do Banco Central, quem cuida desse serviço aqui, quem regulamenta o serviço, é o Departamento de Organização do Sistema Financeiro, a DIORF. O Banco do Brasil, como eu falei agora há pouco, compete principalmente sob a supervisão do CMN e como instrumento de execução da política creditícia e financeira do governo federal, executar o serviço de compensação de cheques aí. Certo, pessoal? Perceba que aqui a gente está falando de política creditícia. Porque o fornecimento de cheque, pessoal, não deixa de ser uma operação de crédito também. A gente sabe que o cheque é um título de pagamento à vista, mas é uma
uma prática comum do mercado, a gente vê esse cheque pré-datado. Ok, pessoal? E aí, quando você emite o cheque pré-datado, o cliente aceitou e vai compensar naquela data, não deixe de ser também uma operação de crédito aí, tá bom? A centralizadora CUMP, né? Ela é executada pelo Banco do Brasil, no papel de São Operador do sistema financeiro, dos sistemas do mercado financeiro, tá? E dela participam todos os bancos comerciais e Caixa Econômica aí do Sistema Financeiro Nacional. Caixas econômicas, no caso a gente só tem uma Caixa Econômica, né, pessoal? Mas todo banco comercial, ele obrigatoriamente participa aí da COMP. Ok? E agora, pessoal, a gente tem um assunto novo aqui, Sistema de Pagamento Brasileiro, ou SPB, pessoal. Bom, o SPB é o conjunto de entidades e sistemas, certo? Que atuam para realizar as transferências de recursos do Sistema Financeiro Nacional. São tanto entidades como sistemas. Ok. Em outras palavras, o SPB é a infraestrutura que proporciona a liquidação e custódia de recursos no Brasil. Quando a gente fala de liquidação, pessoal, aí está falando aqui de liquidação física e financeira. Exemplo, se eu compro uma ação, ok? Eu compro uma ação, eu tenho que transferir o recurso e eu tenho que receber a ação. Quando eu recebo a ação, ela está ocorrendo ali a liquidação física do título. E quando eu transfiro o dinheiro, é a liquidação financeira. Ok? E a custódia, turma? Custódia está relacionada à guarda do ativo. Ok? É uma breve ilustração que eu tirei do próprio site do Banco Central. O SPB, o Sistema de Pagamento Brasileiro, e o Sistema Financeiro Nacional possui escopos diferentes, porém são sinérgicos, pessoal. Então, a gente vai deixar claro alguma coisa aqui. Eu tenho um Sistema Financeiro Nacional que, em muitos casos, né, suas instituições operadoras, seus sistemas, participam do SPB, mas o SPB e o Sistema Financeiro Nacional são coisas diferentes. Cada um tem sua área de atuação. Tá? A gente vai pensar o SPB como um novo mecanismo ali para fazer aquela transação de recursos. Se a gente sabe que o Sistema Financeiro Nacional cuida de repassar os recursos da agência superavitários para os deficitários, o SPB está falando aqui de quaisquer transferências de meio de pagamento eletrônicos, meio de pagamentos eletrônicos, tá, pessoal? Não vai entrar aqui, por exemplo, a liquidação em moeda física, só as moedas escriturais. Bom, o Sistema Financeiro Nacional, ele cuida ali, né? A gente sabe, moeda, crédito, capitais e câmbio, seguros privados, previdência fechada. Ok. E ali, pessoal, envolve vários pagamentos e transferências interbancárias, né? Execução de política e tudo, dentro do sistema financeiro. Também existe isso aqui. E no SPB, pessoal, no SPB a gente tem a figura dos arranjos de pagamentos e as infraestruturas do mercado financeiro. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho.